Bora pra uma reação de sua casa é boa para um apocalipse zumbi, protocolo zumbi. Quando a gente começa a pensar em apocalipse zumbi, nossa mente já imagina qual seria o melhor lugar para se abrigar. Algumas pessoas pensam em delegacias porque teriam acesso a armas, outras em ilhas porque vão estar mais afastadas do resto do mundo, e algumas em shoppings, porque eles vão ter muito mais recursos. Mas e se eu te dissesse que para 99% das pessoas o melhor lugar para sobreviver seria o mesmo que você passa grande parte do seu tempo? Sim, sua casa, o lugar que quase todo mundo pensa em abandonar para procurar outro abrigo, é provavelmente o mesmo lugar onde você teria mais chance de sobreviver ao apocalipse. Eu concordo. Eu já tô na minha casa. Eu tenho garrafas d'água para armazenar minha água. Para armazenar minha água, eu já tenho garrafas. Eu tenho comida. E eu tenho uma arma, que é uma pá. Então eu já tô preparado para evitar o apocalipse zumbi. Zumbi. Hoje nós vamos explorar as vantagens e desvantagens de sobreviver em um apocalipse Bora. zumbi na sua casa. E no final decidir se é uma boa ideia ficar nela ou se é melhor correr para o shopping mais próximo. Esse é o Protocolo Zumbis. Casas são um dos lugares mais pedidos para fazer vídeos sobre, o que faz todo sentido. Nessa situação, muita gente vai se sentir mais confortável nas suas casas, onde já estão acostumados a viver, do que em um ambiente totalmente novo. De diferente já basta o apocalipse zumbi, né? Mas casas são muito diferentes umas das outras, tendo Exatamente diferente, só passar apocalipse zumbi. Só olhar pra pandemia do coronavírus. Não é exatamente um apocalipse, mas já causa um certo caos no mundo. tamanhos bem diferentes, tendo espaços mais abertos ou então quase totalmente fechados, e essas coisas. Elas também podem estar em lugares muito diferentes. Sobreviver em uma casa em uma cidade grande vai ser bem diferente de sobreviver em uma casa em uma cidade pequena. Então, para esse vídeo, eu vou considerar uma casa em uma área residencial, com mais ou menos 300 metros quadrados, e em uma cidade intermediária, com uns 500 mil habitantes. Mais pra frente, eu vou fazer um vídeo sobre apartamentos também, e aí a gente pode mudar o cenário, mas acho que para esse vídeo assim funciona bem. De modo geral, se você vive em uma cidade menor ou em uma casa um pouco mais espaçosa, então seria mais fácil sobreviver. E o contrário também é verdade, para casas menores e cidades maiores. Então você pode tentar adaptar as ideias para sua realidade. Eu também vou tentar fazer um paralelo com características. Adaptar a realidade é só. No apocalipse zumbi é só olhar pro coronavírus, que aconteceu entre 2020, 2021 e 2022. É quase a mesma coisa. Só que além de ter milhões de pessoas morrendo, as pessoas é quase a mesma coisa. Além de ter milhões de pessoas morrendo e não voltar à vida, essas vão ter milhões de pessoas morrendo e voltar à vida. E essas vão tentar te comer, literalmente. De casas de Portugal. Portugal. Boa. Já que eu sei que algumas pessoas de lá assistem a gente. Lembrando que vamos usar os zumbis no padrão do filme Madrugada dos Mortos, que conseguem correr, mas não mais que uma pessoa normal, e que são relativamente fáceis de matar. Agora, sem mais enrolação, vamos para as vantagens de sobreviver a um apocalipse zumbi na sua casa. A primeira vantagem é mais óbvia. Sua casa é um excelente abrigo e que você já constatou que dá para viver nela, já que você vive nela. Além de te proteger dos elementos da natureza, te mantendo aquecido quando faz frio, fresco quando faz muito calor, seco quando chove e essas coisas, ela ainda vai ter uma vantagem que nenhum outro abrigo vai te oferecer: segurança emocional. Dentro de um cenário de apocalipse zumbi, provavelmente ninguém vai conseguir ficar totalmente relaxado, mas vai ser muito mais fácil relaxar um pouco em um lugar que você já está acostumado do que em um lugar totalmente novo. A possibilidade de manter pelo menos um resquício da sua vida normal de antes do apocalipse vai fazer muito bem para sua saúde mental, que é uma coisa que a maioria das pessoas esquece de considerar quando a gente está falando de apocalipse zumbi. Ter um lugar para dormir à noite mais tranquilo pode ser a diferença entre a pessoa desistir ou continuar tentando sobreviver a longo prazo. Outra vantagem que... Essa é uma vantagem. Dormir num lugar que você conhece é mais vantajoso do que um lugar desconhecido onde você pode ser mordido
ou comido por inteiro por um zumbi. Que sua casa tem com relação a outros lugares é que você pode modificar ela antes do apocalipse. A coisa mais importante em um cenário de calamidade pública é a preparação. Não importa quão inteligente você seja, se estiver em um lugar sem recursos não vai durar muito. Mas a sua casa pode ter tantos recursos quanto você quiser e antes mesmo do apocalipse. Isso aqui é uma casa? Tá bom, uma caixa de sapato gigante. Isso aqui não é uma casa, isso aqui é uma caixa de sapato gigante. Começar. Se você tiver um quarto ou cômodo sobrando, pode começar a estocar comida não perecível lá, de pouco em pouco. Ou então alguns medicamentos mais importantes. Você pode fazer um sistema de captação de água da chuva simples, por exemplo, para usar para lavar o quintal, mas que quando o apocalipse começar pode ser muito útil para a sobrevivência. Você também pode, e provavelmente já tem, várias ferramentas como martelos, serrotes, parafusos, escadas e tudo mais na sua casa. E além de tudo, você pode deixar a sua casa mais fortificada antes mesmo do apocalipse começar, já que não é o ideal ficar martelando paredes e portas com zumbis próximos. E aí a gente já pode mencionar outra vantagem. No Brasil, as casas são muito mais protegidas do que em lugares como os Estados Unidos, onde a maioria dos filmes de zumbi acontecem. A não ser que você more em um condomínio fechado de classe média alta, sua casa provavelmente tem um portão e muro bem alto e forte, o suficiente para não deixar nenhum zumbi entrar. Isso aqui é uma típica casa brasileira fortemente protegida contra um zumbi. Um murão e que você pode abrir com a mão, sem eletricidade, quando acabar. E se tiver um quintal, a gente pode pular um muro se precisar. E também vão dificultar para invasores humanos, já que é exatamente para isso que elas foram feitas. Quando a gente pensa em lugares como Portugal, as vizinhanças acabam sendo menos protegidas mesmo, com muros bem pequenos que servem mais para privacidade do que para proteção, e quase nenhuma barreira de entrada no quintal, já que não precisa muito. Mas diferente dos Estados Unidos, lá as casas pelo menos em sua maioria são feitas com materiais mais parecidos com as brasileiras, como alvenaria e pedras, e não como as americanas, que são muito feitas em madeira. As casas de Portugal também têm, em sua maioria pelo menos, portas muito mais resistentes que o normal. Geralmente são aquelas portas corta-fogo, inclusive, que não dá pra abrir por fora se você não tiver a chave. E que em um apocalipse iam ajudar que zumbis e invasores não entrem nela também. Então ficar preso pra fora de casa em Portugal deve ser uma realidade muito grande. Outra vantagem do tipo de casa que a gente tá falando é que elas geralmente vão ter um quintal, onde você vai poder fazer uma horta, se já não tiver uma, e vai poder passar um tempo tomando sol, pra diminuir um pouco assim. A horta é bom que você pode plantar tudo. No quintal com uma hortinha, pode plantar legumes. As casas brasileiras, no entanto, não era para plantar frutas, legumes, verduras. Pode até ter uma caixa d'água com peixes para caso precise ter uma carne. Tanto é que muitos municípios têm regulamentações para casas terem um espaço entre a calçada e o começo da construção, o que faz com que um quintal da frente exista em grande parte das casas brasileiras. E esse seria uma parte muito pouco útil em um apocalipse zumbi, ainda mais se seu portão for vazado. Idealmente, você teria um portão totalmente fechado, mas grande parte das pessoas tem portões vazados, que permitem que quem está na rua... Portões vazados já é um costume do povo brasileiro, não tem como ver a maioria dos portões com grades vazadas. Porque aí vazou de vez. Aí você pode vazar no apocalipse. Veja dentro do quintal da frente da sua casa. Então, se esse for seu caso, seria melhor cobrir esse portão com alguma coisa. Mas mesmo assim, tá muito perto do portão não seria muito bom também. O ideal é não usar esse espaço e nem deixar muitos recursos lá, porque se acontecer alguma coisa, esse vai ser o primeiro lugar que você vai perder. Isso é um problema que as casas como as de Portugal não iam ter tanto, já que lá as regras de construção como essas são menos frequentes e a maioria dos quintais já ficam no fundo das moradias mesmo. Eu não vou mencionar recursos tipo comida, água e armas como vantagens aqui, porque como eu já disse, isso vai depender de você e como você se prepara para um cenário desse tipo. Isso aqui não é um zumbi, isso aqui é um capetinho. Ó o capeta aqui, ó. Olha o capeta. Todo vermelho aqui. Ô, maquiagem feia desse inferno. E não precisa nem ser um apocalipse zumbi, é só pensar como foi o último ano e você pode ver como é bom ter pelo menos algumas semanas de comida e recursos. Com certeza, é só ver os últimos anos de pandemia do coronavírus que você vai ver como é. Guardados.
Então eu recomendaria que você já tivesse uma mini horta na sua casa, o que é útil em qualquer situação, e também um sistema de captação de água da chuva, que, como eu já falei, pode ser usado para coisas como lavar o chão ou o quintal enquanto não tem apocalipse, o que ainda iria ajudar um pouco na conta de água. Então essas coisas já entram todas na vantagem de preparação. Mais uma vantagem da sua casa, e uma que muita gente também esquece, é que você não precisaria ir até a sua base de sobrevivência do apocalipse, porque você já estaria nela. Grande parte das mortes no começo de um apocalipse zumbi aconteceriam no trânsito, com pessoas tentando fugir para algum lugar ou correndo atrás de recursos. Então não precisar se arriscar no começo do apocalipse já vai aumentar muito a sua chance de sobrevivência. Por melhor que lugares como ilhas possam parecer em um apocalipse, se você já não estiver em uma, ou muito próximo de uma, você provavelmente não vai conseguir chegar lá vivo. Essas foram as principais vantagens que eu consegui pensar sobre uma casa desse tipo durante um apocalipse zumbi. Lembra de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e seguir o canal se estiver gostando. Agora vamos falar das desvantagens de se sobreviver em um apocalipse zumbi na sua casa. A primeira desvantagem de uma casa assim é o espaço. Com exceção dos barcos, esse tipo de casa é o menor ambiente que a gente já falou nessa série de vídeos. Só que os barcos ainda podem se mover, então você pode ancorar em lugares diferentes de tempos em tempos. Já a sua casa vai ficar no lugar dela para sempre. Então, por mais que seja melhor que um apartamento, sua casa ainda seria um lugar muito pequeno para uma pessoa sobreviver a longo prazo totalmente confinada. É só pensar em como foi esse último ano para quem ficou em isolamento por alguns meses, que você vai perceber isso. E nesse caso nem tinha uns zumbis do lado de fora, só esperando para você dar uma bobeira para comer o seu cérebro. Então, dependendo da sua personalidade, vai ser muito difícil sobreviver na sua casa a longo prazo. A próxima desvantagem está muito relacionada com a anterior. Você provavelmente vai ficar mais sozinho na sua casa do que ficaria em outro lugar. Geralmente, quando você se estabelece em uma base, tipo uma escola ou uma ilha, você vai ter um grupo de pessoas com você, e muitas vezes vão ser pessoas da sua escolha, que você juntou para ir até o local. Agora, na sua casa, você vai ficar com quem quer que more com você, o que pode ser bom ou muito ruim. Isso também depende de pessoa para pessoa e família para família. E se você mora sozinho, vai ficar sem mais ninguém, talvez só com seu cachorro. Aí também tem uma observação que eu queria fazer. Por mais que eu goste muito de cães, se seu cachorro não for muito bem treinado, durante um apocalipse zumbi ele não ia sobreviver muito tempo e ainda ia causar sua morte. Então, por mais que seja difícil falar isso, se você não conseguir controlar bem seu cachorro, seria melhor sacrificar ele. Ia ser muito pior se ele fosse comido vivo. E mesmo se zumbis ignorarem cães, ele vai fazer muito barulho e vai atrair a atenção de todo mundo que te... Não, no apocalipse nunca vou sacrificar meu cachorro no apocalipse zumbi. Eu tenho cachorro e não vou fazer isso com ele. Pô, sacanagem. Vai passando perto da sua casa, sejam mortos ou vivos. Outro ponto para mencionar é que da mesma forma que sua casa pode estar preparada para uma situação de apocalipse, pode ser que ela não esteja nada preparada também. Se você não tiver estocado nada de alimentos e nem tiver como conseguir água, e se você não tiver fortificado ela pelo menos um pouco, ou não tiver recursos como medicamentos e materiais de construção... Ó, outros dois capetinhas aqui. É maquiagem pro filme do inferno? Esse tocantinho aqui de cima tá mais ou menos. Mas esses dois aqui não. Com você, então ela poderia ser um lugar muito ruim para se sobreviver, o que faria da preparação para o apocalipse... Ó o demônio aqui, ó o demo aqui. Também uma desvantagem, mas diferente da vantagem da possibilidade de se preparar, seria a necessidade de se preparar. Porque de forma realista, a maioria das pessoas não ia fazer isso antes do apocalipse começar. Aí seria melhor sair da sua casa e procurar outro lugar mesmo. Eu acho que não tem muito mais o que falar de casas. Elas são muito diferentes umas das outras para entrar em muito mais detalhe. Mas como eu falei, se sua casa for um pouco maior do que o normal e em uma cidade um pouco menor, então você provavelmente tem mais chance de sobreviver. E da mesma forma, você tem menos chance se for menor ou em uma cidade muito grande. Então com isso, eu acho que já dá pra falar se sua casa é ou não uma opção viável para sobreviver durante um apocalipse zumbi. Considerando a escala de sobrevivência de 0 a 10, com 0 sendo uma ideia horrível, nem passe perto, 3 uma ideia aceitável, mas só no curto prazo, 7 uma ideia boa a longo prazo e 10 por tempo indeterminado, eu diria que a sua casa tem uma nota... Bom, eu não daria nenhuma nota fixa. Eu só posso dizer que pelo menos um 3 para sobreviver no curto prazo ela vai receber. Agora, qual melhor que nota 3 só vai depender de quanto você se preparou para o apocalipse. Se você tem mantimentos variados, formas de conseguir comida e água, se protegeu bem o ambiente e se mora com pessoas que facilitariam a sobrevivência, então sua casa pode chegar muito perto de um 10. Agora, se nada disso for verdade, sua casa seria mais ou menos uma nota 3 mesmo. Então, espero o começo do apocalipse passar nela
e depois pense em algum outro lugar para fazer de base. Se der sorte, talvez você encontre uma casa de um vizinho que se preparou melhor que você, mas que não conseguiu voltar para casa a tempo quando o apocalipse começou. Agora, ficar na sua casa sem recursos não seria uma opção a longo prazo, então já pense no plano B. Peraí. Por que o cara colocou uma cena da casa monstro aqui? Ah, vai saber. Opção a longo prazo, então já pense no plano B. Em uma situação de vida ou morte, é sempre melhor ficar com o que é certo, que é a segurança e estabilidade da sua casa, do que se arriscar com o incerto, tipo uma ilha que você não sabe nem se vai conseguir chegar vivo, ou se você chegar, não tem certeza se vai ser tão bom como você imagina para sobreviver. Então dá pra dizer que para 90% das pessoas, a maior chance de sobreviver ao apocalipse zumbi seria ficando em casa. Comenta aí se você quer que eu fale de outros lugares nos próximos vídeos. Se você gostou, lembra de curtir, compartilhar. Esse foi o vídeo